Boa tarde a todos. Que felicidade estar aqui hoje fazendo a palestra em prol da nossa querida non-profit Taking Children. Você já ouviu falar muito da Taking Children? Porque aqui eu sempre falo um pouquinho, né, dessa iniciativa que nasceu há 16 anos atrás, está sendo 16 anos, e que está caminhando, né, está crescendo, eu falo como a árvore, está ficando forte, cheio de galhos. Então eu sei que hoje é um dia da Copa do Mundo, então eu agradeço muito vocês estarem aqui nesse dia para nos ajudar. E a gente vai trabalhar um tema que nos foi pedido, e o tema não foi escolhido assim, ao vão. A gente escolheu Mãos Operosas para nos lembrar da necessidade de nós termos a nossa fé não apenas na fase contemplativa, não é? Mas uma fé robusta que está operando. A Fé Viva Viração é uma passagem que está em Emmanuel, no livro do Emmanuel. Nós escolhemos essa imagem aí, vocês estão vendo? Essa é uma das iniciativas que nós temos em Madagascar. Madagascar, nessa região, não chove, não tem água, gente. A Fraternidade Sem Fronteiras chegou lá no início. Nós fazemos um pouco de partnership com a fraternidade, porque às vezes eles falam: será que a Taking Children pode fazer isso para a gente, que a gente não pode? Eu falei assim, deixa ver se a gente consegue. E graças a Deus a gente consegue. Então, nesse caso aqui, eles conseguiram fazer um poço. E nós, a Taking Children, nós compramos a água e transportamos a água para 3 escolas e uma tribo lá. Não tem água, ninguém toma banho. A água que eles tomam é quando chove, e aí fica aquela lama, eles tomam aquela água, as crianças tomam aquela água. Então imagine a felicidade de chegar água nesse local. Você pode ver a alegria das crianças. E a gente tem vídeos deles tomando banho, felizes da vida. E a gente já faz esse trabalho, eu acho, Raquel, por volta de 5 anos já? Mais ou menos? Lá em Madagascar ou mais? Eu acho que sim, né? Uns 5, 6 anos, né? Que a gente já faz esse trabalho lá. Então, essa é uma das iniciativas. A gente vai falar aos poucos que a Taking Children, nós temos várias iniciativas. No Brasil, temos 2 iniciativas, que é a iniciativa das cestas básicas, que nós chamamos a nossa iniciativa das barrigas alimentadas, Nourish Valleys. Então, nós também vamos falar sobre isso. Distribuímos para quase 350 pessoas que são beneficiadas das cestas básicas lá, Abreu e Lima, não é? Lá em Recife, na região de Recife. Temos uma outra que vocês nos ajudaram aqui a começar. Lá onde, quando a gente estava em Woodside, a gente pediu ajuda para abrir as salas de costura. Se lembram disso? As salas de costura, um centro espírita lá de Itapira, no CEPAC. Montamos 3 salas de costuras, temos as pessoas aprendendo a costura. Além disso, damos cestas básicas para todos que participam também. E outras coisas. Outro dia uma precisava de um óculos, a gente dá o óculos. Então a gente faz esse trabalho que é meio inteiro. Temos a nossa, aqui no Harlem, a distribuição de comida, que a gente chama de Nourish Valleys, junto com a Fraternidade Sem Fronteiras e o Grupo IES, o Centro IES de Manhattan. Fazemos isso uma vez por mês, a distribuição também de alimentos, Nourish Valleys. No Madagascar, fazemos a distribuição de água, que também é o Nourish Valleys, barrigas alimentadas, e aqui e acolá também, trabalhando nas escolas de lá, quando precisam de material escolar, arrecadamos dinheiro para o material escolar do ano deles também. O nosso grande trabalho hoje em dia é no Malawi. O Malawi
até vou botar, acho que tem um slide daí que a gente vai, mas eu já vou falar agora. Malawi é um campo de refugiados, né? Fica em Malawi, Dzaleka é o nome do campo. Tem mais de 60 mil pessoas. Foi fundado em 94, quando teve o genocídio em Ruanda, se lembra? Então, a Malawi criou, através da ONU, aquele espaço, que na época era 20 mil, hoje tem 60 mil. Então, veja, porque a África está naqueles conflitos, no Congo, né, em outros lugares ali, então o pessoal vai para lá. É interessantíssimo, porque você vê a pobreza e a miséria, e lá tem engenheiro, médico, tem profissionais talentosíssimos. A gente trabalha com uma pessoa que eu falei, gente, se o FIRE, que a pessoa tivesse aqui nos Estados Unidos, ele estaria, assim, o cara é um líder nato, mas está lá trabalhando para a gente. E o trabalho que a gente faz lá é de yoga e mindfulness education para as escolas que tem dentro do campo de refugiados, que são cerca de 13 escolas. Então, o FIRE chegou a gente através da Fraternidade Sem Fronteiras. Ele queria que nós ajudássemos a 10 pessoas a ter um certificado de yoga para fazer lá. Por quê? Precisa, né? Mental health. Precisa. O pessoal veio da guerra. O FIRE mesmo viu a mãe dele ser morta, o pai ser morto, a família ser morta, e saíram do país, né? Então, há essa necessidade. Então, a gente criou esse programa com eles, a gente tem uma equipe que trabalha, e vão aparecendo outros problemas. E agora, tem um problema gravíssimo da fome. Por mil motivos que eu não vou aqui falar, mas vocês sabem que muitas ajudas financeiras foram cortadas para a África, para esses locais. Então, a ONU não tem hoje mais. Então, são 60 mil pessoas em estado de fome. E o FIRE chegou até a gente pedindo ajuda. Ele queria que a gente alimentasse, não sei o número era uma coisa exorbitante. E a gente é uma non-profit pequenininha, mas a gente não tem nem logística para isso, para mandar dinheiro, para comprar comida. A gente não tem logística. Então, a gente falou assim, o que a gente pode fazer agora? E aí a gente começou um Nourish Valleys pequenininho, para 100 pessoas. Mandava o dinheiro que a gente podia arrecadar e mandava. Aí ele chega e fala, olha, eu tenho de 180 pessoas com HIV AIDS. Tem remédio, mas não tem comida. Como é que faz? Aí a gente fica, né? O coração fica, como é que faz? Aí a gente já está mandando esse Nourish Valley, mas eles estão tristes. Aí resolvemos, assim, sabe a coisa? Vamos fazer. Vamos agir, que o coração, a palestra é sobre isso. Aí existe uma diferença entre compaixão e caridade, gente. É preciso que o coração sinta, fique tocado. Mas até aí, entrar no movimento das mãos operosas é outra coisa. Mas, mania, se eles estão lá, a gente está aqui, como vai ajudar? A gente não vai alimentar 60 mil pessoas, gente. Por exemplo, desde agora, né? Mas a gente pode começar esse processo dessa formiguinha que começa o seu trabalho. E aí, mês passado, fizemos um evento e conseguimos o primeiro mês. Aí mandamos o dinheiro para os 180 do grupo, mais os 100, e aí chega o FIRE, fiz na reunião, olha, eu estou com um problema. Mas olha, está tudo certo, né? Ele falou, eles não querem ser identificados, né? Chamar, porque conservador, é África, ainda tem aquelas coisas. Aí, como é que faz? Eu falei, gênio, a Raquel, gênio. Ele falou, em vez da gente fazer o alimento para aquelas 100 pessoas, poderíamos fazer uma cesta básica para todos. Aí a gente junta todo mundo misturado, e a gente serve. Pois é, então essa é a iniciativa que a gente precisa
levantar fundos, porque as nossas iniciativas já estão pagas até outubro, até a gente começar a ter o 5K, que a gente faz todo ano para levantar dinheiro. Mas essa iniciativa ainda nunca paga, até pelo menos outubro. Então a gente tem um pouquinho de dinheiro no caixa para julho, mas não tem um todo, nem para agosto, nem setembro. Então a gente está aqui com o coração aberto, pedindo a ajuda. Distribuímos, mês passado, 300 cestas básicas para crianças e foram individuais. Então, famílias receberam que receberam 10 cestas básicas, né, para a família. E você sabe que quando essas pessoas recebem, elas fazem o quê? Compartilham. É isso que acontece, compartilham. Então, hoje a gente vai falar desse movimento que nós temos que fazer na nossa vida, tá? Compaixão para esse nosso movimento, tá? Obrigada por vocês estarem hoje aqui comigo. Vocês podem ajudar em várias formas. Então, o que são mãos operosas? Jesus na vanguarda pede mãos operosas e corações devotados ao infinito bem, reclamando braços que não se recolham, desalentados e indolentes, diante da perturbação e do sofrimento, da dificuldade e da sombra. Está perante Jesus, capítulo 9, Antigo Cristão. Olha, Jesus na vanguarda, ele está aí, e a gente vai atrás dele. Mas para andar atrás dele, a gente tem que ter o quê? Mãos que operam, que fazem um movimento. Não são mãos que estão em contemplação, é um movimento. Corações devotados ao infinito bem. Isso quer dizer que tudo que fizermos tem que ser devotados ao infinito bem, como seguidores de Jesus, como espíritas que estamos aqui, não é? Se vocês chegaram aqui, é porque algum chamado em vocês já faz sentido na vida de vocês. Reclamando braços que não se recolham, braços que estão ali prontos para o trabalho, desalentados e indolentes diante da perturbação. Então não se recolham diante de tanto trabalho que tem. E a gente vai falar, Vanessa, tem muito trabalho? Tem, gente, tem. Mas o que o Pai nos pede é que nós sejamos fraternos, solidários. Ele está pedindo a nossa cooperação, que é assim que o universo funciona. E ele continua, urge nos convertamos, não somente em ouvintes atenciosos da palavra, ou em pregoeiros da fraseologia operante, mas igualmente em trabalhadores ativos e sinceros. Esse é o nosso ponto de crescimento. Vocês sabem que o lema do Espiritismo qual é, gente? Fora da caridade não há salvação, não é? A caridade é o quê? O amor em ação. Quando Kardec pergunta aos espíritos como é que Jesus entendia a caridade, aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade material está incluída na benevolência, porque quando a gente é bom para todos, sobre tudo, não é? Aquele que nos pede um pão, a gente tem que alimentar, não é? Foi assim, isso é tarefa que Jesus nos impôs. Não é a Vanessa aqui falando, não, tá? Tá no Evangelho. E em Tiago, nessa epístola de Tiago 2,26, ele fala assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não existe cristianismo, espiritismo, seguidores do Evangelho, se não existirem obras de fraternidade, obras de cooperação, obras de amor vivo. Nós aqui entendemos que a salvação não vem de idolatrar o Jesus, ou idolatrar Deus, ou os anjos, ou os santos, ou no movimento espírita os palestrantes, os estudantes. Por favor, não me idolatrem, porque eu sou um caminho igual a vocês. A gente escorrego
na casca da banana o tempo inteiro. Só a única coisa que eu faço, que eu já sei que o meu caminho, que é levantar, né? Levanta e vai para frente. Mas o espiritismo, o cristianismo de Jesus, ele nos pediu ação da caridade e da fraternidade. Nesse capítulo, Kardec tem uma parte do Livro dos Espíritos que é só sobre as leis morais. E tem um capítulo inteiro que é sobre a lei do trabalho. Toda ocupação é útil? Útil é trabalho. A pergunta 674 aí. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Então, gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês acham que vocês vão desencarnar e vão ficar lá comendo uvas, olhando no céu? Vai ser assim. A gente chega lá, tem um tempo de refazimento, né? Mas daqui a pouco já vão nos dar uma vassoura, vão nos dar alguma coisa para fazer. Porque é cooperação, não é? Então o trabalho, ele é necessário. Jesus trabalhava. O que ele fazia com os seus discípulos? Pescava. Tinha uma hora no seu dia que ele estava trabalhando. Não só, né, falando, ensinando, mas obrando lá, no dia a dia, na matéria, a necessidade. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha com o corpo. Toda a ocupação útil a trabalho. Então, gente, aqui nesse momento a gente também está trabalhando, tá? Deu um trabalho para arrumar o espaço. A gente vai comer uma comida maravilhosa do Dandan, mexicana. Maravilhosa. Deu trabalho, não é? Vocês estão aqui e a gente está pedindo também a ajuda de vocês, o trabalho de vocês, tá bom? Então, tudo é trabalho da vida. Os espíritos continuam a trabalhar depois dessa vida. Mas a parte, eu acho que importante dessas perguntas é essa 685 aqui. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Gente, isso são os espíritos nos falando. O forte tem que ajudar o fraco. Até porque eu vou falar uma coisa para vocês. A vida de vocês não é uma linha reta. Vocês já sentiram isso? Sobe e desce? Uma hora tem tanto dinheiro, daqui a pouco não tem nenhum. Trabalho, não tem trabalho. Tem saúde, não tem saúde. É a dança da vida. Então isso é para nos ensinar que nós precisamos um dos outros. Acabar com o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a necessidade. Todos ficaremos velhos. Não é? Todos. É começo, meio e fim. E quando a gente estiver lá no final, eu lembro. A minha primeira sogra, eu já sou do meu segundo casamento, mas a minha primeira sogra, teve um momento que ela era maravilhosa, fazia, não sei o que, no final da vida eu estava limpando a bundinha dela. Meu marido, na época, não posso fazer, você é sua mãe, não posso fazer, porque ele focou em eu fazer, né? Aí eu falei, gente, isso é muito, traz um pouco de humildade na nossa vida, que a gente não sabe como vai ser. A gente faz o melhor, não é? Então, é esse, um segura a mão do outro. Quem está mais forte tem que segurar. Quem sabe mais tem que ensinar. Quem está lá subindo a escada, não é? Você vai subindo, um está segurando a mão, o outro tá... É assim a vida. E é assim que a gente tem que se movimentar. Até porque, vou falar uma coisa. Vocês viram o quê? A gente não leva nada dessa vida. Nada material. Vai deixar tudo aqui. Porque nada é nosso. Nada é nosso. Tudo aqui é uma circunstância. Né? Everything is borrowed. Nada é nosso. Né? Então, o forte deve trabalhar para o fraco.
Essa frase, escrita há mais de 160 anos, resume exatamente o que fazemos hoje. Não estamos em Malawi, não conhecemos na intimidade essas famílias que receberão as cestas, mas somos nesse dia o forte a que os Espíritos se referem. E nossas mãos, mesmo à distância, se formam braços daquela família que precisa. E a gente está falando não de pobreza, gente, a gente está falando de miséria, tá? É miséria mesmo. Eu vou passar um pouquinho, só para vocês verem aqui o campo de refugiados. Está vendo as casinhas? É assim, gente. É assim. Campo de refugiados de Zalek, fica nos arredores de Lilongwe, capital do Malawi. Foi montada em 94 pelo governo de Malawi, pela ONU, para abrigar sobreviventes de massacres e guerras em Ruanda, Burundi e na República Democrática do Congo. O nosso querido Faia, que trabalha lá, ele é do Congo. A população abria cerca de 60 mil pessoas. Devido às leis de Malawi, os refugiados enfrentam restrições para trabalhar fora do perímetro e circular pelo país. Então você imagina, eles fazem bicos entre eles. As mulheres confiam que precisam alimentar seus filhos e se prostituem. Isso é uma normalidade, ó. Existe muito roubo, né? A gente até foi roubado lá, as coisas que a gente tinha mandado para feitiço de lá, foram roubadas, tivemos que mandar tudo de volta. Uma situação muito difícil, gente. A gente não vai resolver esse problema, mas a gente vai ajudar no que pode, porque nós somos o forte. Essa é a iniciativa do Neurospace, das 300 pessoas que receberam a cesta básica, né? No mês de junho, a primeira vez que a gente mandou tudo isso. Olha lá, é tão bonitinho, porque a gente tem esse grupo que trabalha, tá vendo? O Fire fez a roupinha deles, o computador a gente mandou, eles se arrumam, fizeram os labels de tudo. Aí eles compram, né, atacado, né, e colocam lá, enchendo o óleo, né? Uma cesta básica uma cesta básica bem básica, tá, gente? É arroz, é sal, é feijão, é óleo, né? Bem básica. Não, eu acho que tem outra proteína, não tem, Raquel? Raquel? Na cozinha. Tá na cozinha. Depois, gente, eu pergunto para ela, mas tem mais outras coisas, né? Então, nossa equipe lá, toda feliz, e as cestas básicas sendo distribuídas, né? Foram mais de 300 pessoas que receberam as cestas básicas esse mês de julho. Vamos novamente também doar e esperamos que seja uma ajuda, né? Constante. Então, esse é o Evangelho em Ação. Essa parte que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, é como é que se chama essa parte? Do juízo final. Sabe do juízo final? Como vai ser no final das coisas? Mateus fala aqui. Então, essa é uma passagem que, meu amor, que Jesus conta. Tem um lugarzinho aqui, olha. Tem um lugarzinho aqui, tem outro ali, graças a Deus. Então, isso é Jesus contando. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes. Você lembra dessa passagem? Eles falam: mas Senhor, quando é que te vi com fome? Toda vez que fizermos para um necessitado, estaremos fazendo para Jesus. Ele está aqui pedindo para nós relembrarmos a nossa irmandade. O Pai é um, somos todos os seus filhos. E dentro de uma família, o fraco ajuda o forte ajuda o fraco. É isso. Essa é a nossa necessidade e o nosso mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, não é? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade. Não, isso é Kardec falando. Inquire tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada. Que religião ele acreditava?
o que ele qual é a Bíblia, o livro que ele lia, qual o culto que ele praticava. Isso não foi perguntado. No juízo final, é só o bem que você fez. Se você deu de comer aquele que estava com fome, deu de beber aquele que estava com sede. Essa é a única pergunta do juízo final. A tua consciência vai falar qual foi o bem que você fez nessa vida. Ou você só usufruiu e não deu nada. Não é? A gente pode usufruir. É do nosso direito também. A gente trabalha, é do nosso direito. Mas a gente não está aqui. Eu falo que eu disse sempre com meus filhos, isso aqui não é playground não, tá? Não é o dia inteiro no playground. Vai trabalhar, vai ter um dia de descanso, de trabalho. Mas a gente tem que operar, mãos operosas, né? E aí, olha aqui, são coisas que a gente faz. Eu tirei isso do nosso, nós estamos na social media, tá? No Instagram, vocês vão lá, vão ver tudo que a gente tem feito. Aqui é em Madagascar. Aqui os nossos amigos aqui, pessoas daqui que participam, vocês também podem participar desse evento que a gente faz uma vez no mês, o terceiro sábado do mês, 10 horas da manhã, lá no Holland, distribuindo alimentos aqui. E lá, aqui são olha as cestas básicas gordinhas que a gente faz, gente. Elas são boas, olha aqui. Isso aqui é por família, viu? Lá em Recife, a gente distribui através de um centro espírita com uma região também que não é pobre, gente, é miserável. Sabe aquelas, a Raquel já teve lá, a Vanessa, um biscoito aberto. É um cheiro, um biscoito, não tem água, é uma coisa assim, ela falou que ficou aterrorizada. E a gente serve essas famílias de lá, tá? Então, o lema que a gente conhece, fora da caridade não há salvação. Só que a salvação, gente, não é para depois não, viu? Salvação é agora, é aqui. Por que é salvação? No sentido que a gente entende, não é? É o nosso crescimento espiritual. É para aquilo que viemos. E muitas vezes isso demanda o quê, gente? Renúncia, sacrifício. E a gente não está aqui pedindo muito não, vocês vão ver. Nós somos uma organização de voluntários. Ninguém tem salário. A gente dá o trabalho como sendo voluntários. Ninguém dá diretoria, ninguém... A gente paga hoje em dia algumas pessoas que fazem um trabalho que a gente precisa, o pessoal da mídia que faz esse trabalho pra gente. Lá em Malawi, que a gente na verdade paga os próprios refugiados para eles mesmos ajudarem os seus, não é? Então a gente tem grupo de lá, a gente paga a água, a gente paga o rapaz que faz o transporte da água, não, essas coisas, mas todo mundo faz voluntário. Lá no centro da costura também, a pessoa que ensina é tudo voluntário, não é? Então, isso faz com que o custo da nossa organização sem fins lucrativos seja muito baixo. Quer dizer que o dólar que você dá, ele se alonga, stretch, né? Por isso que a gente consegue fazer muito com um budget que a gente ainda é muito pequeno. Uma vez eu conversando com uma moça que trabalha com o falando assim, qual é o budget de vocês? Aí eu falei, o budget, acho que esse ano passado foi 20 mil que a gente conseguiu. O nosso a gente faz muita coisa, gente. Foi 20 mil. Aí ela falou assim, 20 mil? E você faz tudo isso? Eu falei, a gente faz tudo isso. Eu disse, não, mas vocês têm que fazer uma coisa para ter 2 milhões de dólares. Eu falei assim, 2 milhões de dólares? Até eu quero, meu Deus, a gente vai fazer mais coisa, né? Mas são organizações que o custo é 60%, 70%. Vocês sabem disso, né? As organizações sem fins lucrativos têm um custo administrativo que é mais de 50%. Então, você paga 20, 10, vai para isso. A gente não faz isso. A gente é uma instituição de voluntários nesse momento. Então, é tudo. Por isso que a gente fala, $5, deixa de comprar um café, gente. Durante a semana, faz uma renúncia. Um café, eu adoro fazer. Sou meio francesa de alma. Adoro uma vez na semana, meu cafezinho do meu croissant. Mas não pode ser qualquer croissant, não. Eu conheço todos os croissants da cidade. Porque eu vou,
Aí eu quero. Mas hoje em dia um café para um croissant é $15. Eu falei, gente, tá um absurdo isso. Eu falei, esses $15, vou deixar de comer do croissant e o café, vou botar no frank chicken. Então, às vezes, são essas renúncias que a gente tem que fazer na vida. Deixa de almoçar um dia na rua e faz aquele dia a sua doação, não é? Estou aqui dando ideia, gente. Então, quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa, a que foi chamado. Então, fazer o bem é necessidade. Mas, nesse capítulo da caridade essencial, eu quero chamar a atenção de outra coisa também, que é importante. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação, a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É o seguinte, gente. A pessoa passa a vida inteira ajudando financeiramente, materialmente, fazendo caridade. Chega lá, cadê a luz? E ficam pé da vida. Pé da vida. Eu fiz tanto pelo outro, cadê minha luz? Porque fez, porque tinha que fazer. Fez cara feia. Fez porque era obrigação. E a questão é criar, eu falo mesmo, vocês estão servindo. Ninguém está servindo aqui, gente. A gente está praticando, estamos ensaiando um serviço com Jesus. Porque a gente não faz muitas vezes do coração. A gente faz porque sabe que tem que fazer. Ou porque estamos praticando isso, não é? Mas o importante é nos tornarmos, para iluminar o nosso coração, para quando a gente dá com felicidade. Porque aí não é mais sem renúncia. É a alegria de estar ajudando a um irmão em necessidade, não é? Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados ou na condição de mendigos de luz. Então, é preciso espalhar a luz, mas também o quê? Trabalhar na nossa própria luz, para termos luz. Porque no momento que não tivermos nada, no dia que Chico sempre fazia uma distribuição de comida, ele ia sempre fazer, por uma vez na semana, embaixo de uma ponte, tinha umas pessoas lá. Ele ia e levava mantimentos e tal. Teve um dia que não tinha nada. E ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Emmanuel falou assim, vai e leva água. Hoje o alimento vai ser água fluidificada, né? E aí ele foi. Aí chegou lá, claro que ele estava aí, leu o Evangelho, falou, e aí na hora do alimento só tinha água. Aí ele falou, não, hoje vai ser água fluidificada, o que eu tenho para dar, não é? Só que, vocês conhecem essa história? Sim. Tinha um comerciante em São Paulo que foi beneficiado por Chico e queria dar de volta. Mandou um caminhão cheio de mantimentos para casa do Chico, ele não estava lá. Aí chegou lá, o rapaz viu um homem lá e falou assim, não, o Chico tá ali, ó, mandou aonde? E chega o caminhão. Eu falei assim, mas como é que você sabia que eu estava aqui? Aí ele descreve Emmanuel. Emmanuel aparece como espírito, né? Se materializa lá para ele, ou talvez o rapaz fosse médium e visse, né? E falou assim, tô aqui cheio de... Eu falei assim, aleluia, né? Então, não, mesmo que você não tenha nada, dê atenção, dê um pouco dos seus ouvidos para alguém falar, né? Fique do lado de uma pessoa que está chorando, mas dê alguma coisa de você, não é? A caridade material é importante, a emocional é importante, a caridade com que a gente possa se doar ao outro. E tem duas passagens evangélicas que eu tenho que falar, porque a gente está falando aqui alguma coisa que Jesus nos pediu. E são passagens muito importantes no Evangelho, que é a multiplicação dos pães, né? E dos peixes.
Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Então eu vou passar rapidamente por isso, né? Que quando ele chega lá, o outro lado, ele tinha uma multidão, que dizem que eram 5.000, tem vários evangelhos que falam que eram 5.000, mas eles contavam só os homens, tá, gente? Então tinha as crianças e as mulheres. Então se diz que se há 5.000, provavelmente eram 10.000. Eram 15.000, né? Se era 7.000, 14.000, porque as mulheres e as crianças não eram contadas. Então, ele fala do evangelho e a multidão está lá com fome. E os discípulos ficam nervosos. O Senhor tem que mandar todo mundo embora, porque não tem comida. E Jesus fala assim, não, mas vocês mesmo deem o que comer a eles. Aí, os discípulos, a gente não tem nada. De Mateus fala que eles tinham lá 5 pães e 2 peixes. De João diz que tinha um menino que tinha um lanchezinho ali, que eram os pães e os peixes. Então ele pede para trazer, Jesus pede para trazer. Ele abençoa, primeiro, é muito interessante isso, que são movimentos, né? Antes da gente fazer qualquer ato de caridade, a gente pede assistência a quem, gente? Ao altar a Deus. E Jesus estava nos ensinando. Ele primeiro pede a bênção aos céus. Ele pede os cestos, ele abençoa o pão e os peixes, só que é ele que distribui, gente. Ele pede quem? Aos discípulos. E os discípulos vão passando e as pessoas vão quebrando e vão passando, e diz que aqui no final, olha aqui, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, gente, a gente começa pequenininho. Daqui a pouco, a gente ajuda, sabe quantas pessoas por mês? 10.000 pessoas. 10.000 pessoas, vocês voluntários que ajudam com $1, com coisinhas, vocês estão ajudando 10.000 pessoas por população. Em alimentação, em mental health, né? Com água, aprendendo a fazer uma costura para poder trabalhar. São 10.000 pessoas. Uma organização pequena. Uma andorinha faz verão. Tem que ter a boa vontade, né? E aqui eu botei feito em Tiba. Aqui também é a passagem do bom samaritano, não é? Que o homem descia. Vocês conhecem também todos? Não tá. É porque eu quero a gente comer, porque eu sei que hoje é o jogo, né? Tá todo mundo querendo estar no jogo, né? Então a gente está fazendo tudo para dar tempo para essa história de jogo também, tá? Então não vai ser 1 hora de palestra, não. Essa passagem da descida do homem que desce de Jerusalém para Jericó, ele é assaltado. E fica lá todo ensanguentado, levam tudo. Aí passam 2 homens, o levita e o sacerdote, que eram ligados a um templo, homens religiosos. Olham, eles podem ter tido compaixão, gente, a gente não sabe. Mas a compaixão deles não fez o movimento da caridade, das mãos operosas. Aí passa então depois o samaritano, que para os judeus era o inimigo, não é? Jesus usa o inimigo para mostrar que o samaritano não só viu, se encheu de compaixão e se movimentou. Pegou a pessoa, levou para a estalagem, deixou o dinheiro lá, pediu que tratasse bem, que ele tinha que trabalhar, mas que ele voltaria. E ele volta para ver se a pessoa tá bom. Ele tratou aquela pessoa como Jesus está nos pedindo, como um irmão, não é? Aqui a gente é uma amiga nossa, Nicole, aqui, ela está ajudando essa moradora de rua lá no Harlem. Qual é o nome dela? Ai, meu Deus, Luiz e Pedro, você lembra o nome dela? Hoje ela vai com sapatinho, mas geralmente ela está sem sapato, ela anda
Às vezes ela aceita comida, às vezes não aceita comida. O nosso amigo Adilson já fez a gente, todo mundo fazer prece com ela. E nesse dia, ela não estava querendo comer nada. E a Nicole foi lá, sentou com ela, conversou com ela, deu toda a atenção com ela. Bom samaritano. E ela pegou uma água, pegou uma comida, né? Ali no Harlem é droga, né, gente? A maioria é tudo droga ali, né? Tem pessoas muito necessitadas. Então, essas mãos operosas agora é para Malawi, tá, gente? No campo de refugiados em Malawi, famílias inteiras, muitas com crianças pequenas, vivem hoje a mesma vulnerabilidade de viajante ferido na estrada de Jericó. Então, a gente está dando o alimento, são as cestas básicas, a dignidade, o reconhecimento de não estar só. É isso que a gente faz no Harlem. Porque meu marido no início falou assim: que vocês vão resolver o problema das pessoas com aguinha, snack, banana? Eu falei: não é para isso. É para isso também, mas não é para isso. A gente não vai resolver. É para mostrar para eles que somebody cares. Humanidade. E olha, eu vou dizer, quem está lá, quem já fez esse trabalho sabe, né? A gente que é beneficiado muito mais que esse. Muito mais do que esse. A gente começa a fazer uma referência inteira à nossa vida. E a esperança, o espaço para recomeçar o dia seguinte, porque esse alimento para eles faz muita diferença, né? Então, o chamado à ação é essa pergunta de Jesus para a gente. A gente vai ser um sacerdote que se sente, coração está lá, eu sinto a dor deles, ou o samaritano que parte para a ação. Então, a gente está aqui pedindo de coração para vocês contribuírem. E tem várias formas de contribuir. Vocês podem doar no nosso website. Qualquer quantia ajuda, gente. Qualquer quantia ajuda. www.takingchildren.org. Tá? Lá vocês vão ver que vocês podem, todas as iniciativas estão lá, vocês podem doar para cada iniciativa ou vocês podem doar no geral, tá? Vai ter a iniciativa do Malawi lá. Você pode se tornar um doador mensal, que seria maravilhoso para a gente, tá? Qualquer quantia mesmo, $5, $10, $7, $20, $100, o que vocês quiserem, também é uma grande ajuda para a gente. Seja voluntário da Faith in Children. Venha no Harlem com a gente. Ou então, a gente tem o nosso 5K, que é a nossa grande corrida, lá no dia 18 de outubro. Vocês quiserem ser voluntários da corrida, entrem em contato com a gente, seria maravilhoso. E divulguem o nosso trabalho. Divulguem o nosso trabalho. A Raquel está aí, querida? Olá. A Raquel já está aqui? Vem, Raquel. E divulga o nosso trabalho, gente. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, tá? A gente tem o nosso website. Por favor, ajude-nos a ajudar os outros. E todo mundo conhece a nossa Raquel, a fundadora do Faith in Children. Olá a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, Vanessa, muitos de vocês falam que eu sou a fundadora, mas realmente está um chamado muito espiritual, que veio assim, muito forte, no 2008, e já veio com o chamado: Raquel, vamos fundar uma ONG, e a ONG se chamava Faith in Children, Fé nas Crianças. E aí, como uma paixão, sabe uma paixão que vem, você não se importa o que vai acontecer, se você tem os recursos ou não, você faz aquela grande viagem até para outro país, porque você quer realmente exercer, fazer que aconteça, que o relacionamento dê certo. Então, Faith in Children foi isso. Em 2008 veio esse grande chamado. Em 2009, nós conseguimos fazer com que a ONG se tornasse, o Faith in Children se tornasse uma ONG, e começamos a fazer as iniciativas. Aí a gente pergunta, né? A gente fala assim: meu Deus, será que eu preciso de certificado para começar? Será que eu preciso de experiência para começar? Será que eu preciso de um business
degree para começar. Só que o seguinte, não precisamos de nada disso. Precisamos estar conectados com nossos corações, com o mundo espiritual, e o mundo espiritual vai nos ajudar. E como ele nos ajuda, damos o primeiro passo e eles mandam anjos. É como muitos de vocês que estão aqui, que fazem parte do Faith in Children, mas também vocês que estão escutando sobre a nossa iniciativa. Anjos como a Vanessa Godoy, como a Michelle Silva, e como outras pessoas que vêm e de pouquinho em pouquinho nos ajuda a fazer com que essa iniciativa que começou no mundo espiritual possa acontecer. Iremos mostrar um vídeo em geral sobre o que é o Faith in Children. Então, o interessante do Faith in Children é que a gente não vai e arrecada o que a gente pensa que eles precisam e doam. Não. O Faith in Children vai na comunidade, pergunta o que eles estão precisando, e quando eles falam assim, olha, eu estou precisando de comida, tá bom, a gente vai, levanta o dinheiro e mandamos a comida para eles. Esse trabalho, ele é muito conectado com o mundo espiritual. O porquê eu falo isso? Porque é muito interessante que todos os centros, as iniciativas a maioria que a gente trabalha, são conectados com os centros espíritas. A ONG não é espírita, mas de alguma forma ou de outra vem um chamado e vamos lá e nos conectamos e fazemos acontecer. Aí quando essa palestra maravilhosa da Vanessa, Jesus quando pede, né, se você está com sede, dá água, que ele está com sede, está com fome, dá comida. Então, eu posso falar, no mundo material somos uma ONG pequenininha, mas no mundo espiritual somos uma ONG muito, muito grande, porque fazemos muito com muito pouco. Então, agradecemos a presença de todos vocês. Se vocês quiserem participar, vocês podem doar monetariamente, mas também uma oração é maravilhosa. É muito importante. Fazer parte das nossas iniciativas. Vocês, é bom em comunicação? Ótimo. Entre em contato conosco. É bom agitando por social media? Ótimo. Então, toda ajuda é necessária. E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, nos deixem saber. E muito obrigada mais uma vez por participarem desse fundraiser e por tudo. O almoço de hoje vai ser todo arrecadado para a Faith in Children. Agradeço imensamente. Se não puderem almoçar, por favor, doem. Deixem aqui. Ou levem e distribuam para alguém, não é? Mas vocês podem também doar mais do que o almoço, o que vocês quiserem, tá? E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Vamos assistir. No caso, uma pergunta. Sim. Caso vocês tenham algum lugar da gente poder fazer algumas coisas, vocês preferem que a gente dê mais o dinheiro, vocês façam o que for melhor? A única iniciativa aqui em Nova York é o Harlem. Que sim, se você, por exemplo, Vanessa, posso doar uma caixa de banana para esse mês? Beleza, posso? O que vocês estão precisando, né? Porque geralmente a gente vai no Costco, fazemos toda a compra e a gente tem, como é uma iniciativa junto com o IES e a Fraternidade Sem Fronteiras, eles também ajudam financeiramente a gente, tá? Praticamente o Harlem se paga todo mês, né? Porque as pessoas doam dinheiro também, e graças a Deus a gente nunca teve problema de não ter dinheiro para essa iniciativa. E seria legal também, fora a doação, participar. É muito legal estar lá pessoalmente e ver, porque o que eles sentem, não tipo assim, eles estão com fome, como a Vanessa falou, mas eles se sentem assim, poxa, você, né, Thaís? Poxa, você me vê, eu existo. Escutar a história deles, né, Thaís? Da última vez a gente parou, ficamos o quê? 10 minutos? Escutando sobre a história de 2 pessoas. Então, é uma coisa tão linda, a conexão. E a gente começa a ver que essas pessoas lá, nas ruas, não somente drogadas, elas são necessitadas, elas precisam de um colo, precisam de atenção, precisa de apoio. Quantos nós, às vezes, a gente só precisa de um empurrãozinho para ir? Então, esse empurrãozinho é muito importante. Então, por favor, venham conosco. Quais são os dias? Fim de semana?
No Harlem, a gente faz uma vez no mês, ao sábado, 10 horas da manhã. Eu quero volunteer. Ai, que bom. Uma hora só, de 10 às 11, 11 e pouquinho. É maravilhoso. É. Então a gente coloca você no grupo, tá? Quem quiser. Mas é isso, vamos ver o vídeo? Imagine um mundo onde toda a família tenha acesso à alimentação, educação, água potável e oportunidades para construir um futuro melhor. Essa é uma das missões da Faith and Children, uma organização sem fins lucrativos fundada em Nova York que, desde 2010, transforma vidas por meio de ações humanitárias em diferentes partes do mundo, atuando nos Estados Unidos, Brasil, Canadá, Madagascar, Malawi e outros países, levando esperança e dignidade a quem mais precisa. Todos os meses, nossos programas impactam mais de 6.000 pessoas. Por meio do nosso programa de educação e Mindfulness, promovemos saúde emocional e desenvolvimento socioemocional em escolas, beneficiando milhares de crianças no Malawi. Com o programa Nourish Bellies, combatemos a fome, oferecendo refeições nutritivas e em Madagascar também levamos água potável a comunidades que enfrentam escassez hídrica. Nossas ações comunitárias distribuem também roupas, produtos de higiene, brinquedos e itens essenciais, sempre respeitando as necessidades de cada comunidade. Na Faith in Children, acreditamos que pequenas ações, quando feitas com amor e propósito, podem transformar comunidades inteiras. Convidamos você a fazer parte dessa missão, pois acreditamos que toda família merece dignidade, saúde e esperança. Se você também acredita, doe, voluntarie-se e ajude a transformar vidas. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Agradecemos imensamente. A gente vai fazer uma oração que vai ser o nosso passo coletivo, tá bom? Angela, quem vai fazer? Eu mesmo? Pardon? Tá. Deixa esse aqui por a gente, nesse momento, sentimos a espiritualidade amiga que desenvolvemos, as luzes do alto caíram sobre nós, a presença do Mestre Jesus amado, nosso Mestre, nosso guardião, recebendo agora as luzes do alto. Se abra nesse momento a receber a doação do alto para a saúde física, emocional, espiritual. Sinta como se uma chuva de luz caísse agora no topo da sua cabeça. O ambiente está todo saturado desta luz que limpa, renova, reequilibra todas as energias, os nossos pontos de força para a nossa luta diária na matéria, na terra. Ó Senhor, te agradecemos nesse momento a tua cura. Te agradecemos, Senhor, com a presença em nossas vidas. Inspira-nos, Senhor, a andar em linhas retas, sempre na sua direção, pensando no bem, sentindo o bem, agindo. Ó Senhor, te rogamos que a tua luz seja a nossa luz. Que o Senhor possa nos ajudar a limpar o nosso coração nesse momento de todo estresse, de toda mágoa, de todo sentimento. Que os corações de cada um aqui agora possam estar limpos, límpidos, para amar sem julgamento, para amar no seu companheiro de forma fraterna, solidária. Ó Senhor, te agradecemos também sua limpa cura do corpo material, o equilíbrio que nós precisamos nesse momento. Obrigado, Senhor,
Agradecemos, Senhor, também a cura espiritual. Que as energias que nos rodeiam e pululam à nossa volta sejam limpas. Nossa aura possa estar novamente equilibrada das energias solitárias, amorosas e pacíficas. Pedimos, Senhor, e rogamos que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia a estar sempre conectado contigo, com o Mestre Jesus e nossos anjos patrões, que possamos escutar e ser intuídos da sua luz em tudo aquilo que precisamos resolver em nossas vidas, que possamos ser ativos no bem, que possamos ser amorosos, pacíficos, que possamos ser iluminados. Obrigado, Senhor, por este momento de vida. Obrigado por estarmos aqui reunidos juntos em nome de uma causa tão próxima do nosso coração, que ajuda humanitária às filhos mais fracos. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui juntos ao sim com juízo. Ilumine o nosso sim. Muito obrigada por este momento de luz e de amor. Se conosco agora e sempre, que assim seja.